quando o pensamento aprisiona o seu potencial. Desejo boas-vindas, sou Cléia Machado, criadora da Jornada de Excelência em Serviço Social. Existe uma armadilha silenciosa que impede muitas pessoas de crescerem, evoluírem e alcançarem aquilo que desejam. E ao contrário de que se imagina, essa armadilha não está na falta de conhecimento, nem na ausência de oportunidades. E ela está na mente. Muitas pessoas pensam muito, mas agem pouco. Refletem, analisam, aconselham, orientam outros com maestria, mas quando se trata de si mesma, permanecem paralisadas. É como vivesse uma vida inteira dentro dos próprios pensamentos, sem nunca atravessar a ponte que leva à ação. Talvez você já tenha se reconhecido nisso, não é assim? Você sabe o que precisa fazer, sabe e entende os caminhos, você enxerga possibilidades, mas algo te trava. E esse algo quase sempre é alimentado por um ciclo invisível, pensamentos negativos que geram sentimentos negativos, que por sua vez bloqueiam as ações. E quando a mente se torna um lugar de escassez, medo e insegurança, ela começa a criar justificativas sofisticadas para inércia. Aí você fala, não é o momento, não estou pronto. E se der errado? E se eu não for suficiente? A insegurança começa. Esses pensamentos não chegam de forma agressiva. Eles chegam disfarçados de prudência, de racionalidade, de proteção. Sabia disso? Mas na verdade estão roubando o seu movimento. Quanto mais você alimenta esses pensamentos, mais eles crescem. E quanto mais eles crescem, mais você se distancia do seu potencial. Porque o potencial não se desenvolve do pensamento, ele se revela na ação. Existe uma diferença profunda entre pensar e agir. Pensar é importante, mas pensar sem agir se torna um ciclo de autossabotagem. É como acumular conhecimento sem transformação. É como ter uma chave e nunca abrir a porta. O problema não está em pensar, o problema está em se tornar refém dos próprios pensamentos. E é o que mais acontece hoje. Quando você permite que sentimentos como medo, frustração, insegurança, decepção dominem sua mente, você começa a limitar a forma como enxergar a si mesmo e o mundo. E isso é muito perigoso. Porque a forma como você pensa influencia diretamente a forma como você age ou deixa de agir. Se você acredita que não é capaz, você não se movimenta. Se você acredita que vai falhar, você evita tentar. Se você acredita que não merece, você se sabota antes mesmo de começar, de tentar. E assim o seu potencial permanece adormecido. Não porque ele não exista, mas porque não foi colocado em prática. É preciso entender algo fundamental. O seu crescimento não depende apenas do que você sabe, mas principalmente do que você faz com o que sabe. Muitas pessoas vivem presas em uma mentalidade que não abre espaço para expansão. Uma mentalidade que alimenta a pobreza emocional, a fraqueza diante dos desafios e a permanência na decepção. Mas essa não é uma condição definitiva. A mente também pode ser treinada. Você pode escolher quais pensamentos alimentar. Você pode interromper ciclos negativos, pode substituir padrões limitantes por perspectivas que impulsionam e, principalmente, você pode decidir agir mesmo sem ter todas as certezas. Agir não significa ausência de medo, significa avançar apesar dele. Significa sair do campo de ideias e entrar no campo de construção, porque é na ação que a confiança nasce e é na ação que a clareza aparece, é na ação que o potencial se transforma em resultados. Existe uma força poderosa na renovação. Renovar pensamentos, renovar atitudes, renovar a forma de se posicionar diante da vida. E não se trata de ignorar dificuldades, mas de não permitir que elas definam o seu comportamento. Você não precisa esperar se sentir totalmente preparado para começar. Você precisa apenas decidir que não vai mais se paralisar. O seu próximo nível não está escondido em mais pensamentos. Ele está escondido nas ações que você ainda não tomou. Será que eu consigo? Mas sim, até quando eu vou continuar parado sabendo que posso avançar? A resposta para essa pergunta pode ser o início de uma nova história. Uma história onde você não é dominado pela mente limitante, mas lidera a própria vida através das suas ações.